Bom dia, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus, dia 16 de janeiro, e agora são 15 para 7 da manhã. Hoje eu trago o versículo, eu quero começar pelo livro de Eclesiastes 5:19, que fala: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Amém, amados? Nesse versículo a gente vê que o trabalho ele faz parte da vida da pessoa, mas como um presente, né? Uma graça dele, né? E o trabalho também, por ele ser um presente, cabe a você interpretar que esse presente você tem que desfrutar da sua produção, fazer a sua produção, né? Porque o trabalho ele é uma troca de valores, né? Enquanto você produz, bom dia, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Enquanto você produz a produção do seu trabalho, existe a remuneração. E a remuneração, portanto, ela não é meramente um fruto do seu trabalho, mas sim a graça de Deus, porque através do presente, da liberação de Deus, a concessão desse trabalho, emprego, pode ser uma empresa também que você produz, né? É um trabalho, né? Assim como também quem trabalha com plantações, né? Tem plantio e tal, tudo isso é um trabalho. Ele ao mesmo tempo é um produtor, um agricultor, mas ao mesmo tempo ele também trabalha, né? Mesmo que seja um empreendimento próprio, não deixa de ser um trabalhador, né? Então o trabalho ele é um presente de Deus, né? Porque esse trabalho ele é algo que Deus te confiou para que você venha a produzir, seja para você cuidar, né? Administrar. E Deus, ele quando entrega, é porque ele entende, né, que você vai produzir aquilo, ou você vai zelar por aquilo, vai cuidar daquilo, né? E quando você cuida, quando você tem zelo, né, você tem capricho. O capricho não é a questão aqui de você idolatrar o seu trabalho. Não, mas você faz, né, procurando sempre na direção da excelência, né? Sempre cumprir com a forma dentro do prazo, né? Dentro da qualidade. E o trabalho, ele quando você faz de bom agrado, né? Com zelo, com capricho, isso te traz também naturalmente a felicidade, né? E é engraçado essa análise, porque é como se a gente lesse o versículo de trás para frente, né? Então, repetindo aqui o versículo: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus, né? Em Eclesiastes 5:19, né? Então, o interessante disso é que a gente lendo de trás para frente, a gente quer receber o presente, mas o que é o presente? O presente é o trabalho. E o trabalho, né, tem o esforço, tem a dedicação, tem o preparo, né? Tudo isso são plantações, né, que você vai fazendo, são semeaduras, né? Você vai semeando, plantando, cultivando, para que lá na frente você tenha a colheita, né, desse fruto, né? E a fruta, eu entendo que quando você prepara, né? Isso eu já li vários artigos científicos que está comprovado até cientificamente, né? Quando você tem o amor, né? Quando você planta algo, você faz algo com amor, com cuidado, com carinho, aquilo ele dá um bom fruto, né? Ele fica formoso, né? A flor, a planta, isso reflete diretamente, né? E assim também eu entendo que é o fruto do nosso trabalho, né? Quem faz o trabalho de mau agrado, esperar o abençoado passar aqui, né? Quando a gente
faz a entrega de um trabalho com felicidade, com alegria, isso nos torna mais próximo de Deus, porque a gente está reconhecendo o seu presente, a sua graça, aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos capacitou, né? E muita gente fala assim, mas aquela pessoa tem sorte, né? Eu já escutei isso, né? Lucas, você é uma pessoa sortuda, né? Eu falei, olha, eu até concordo que eu tenho sorte, mas não é uma coisa só minha, né? Exclusiva. Não, é um presente que eu recebo de Deus, né? Porque tem outras coisas que eu já escutei também, né? Na minha infância, na minha cultura, né? Na minha criação. A palavra sorte era uma coisa que não participava muito, né? Porque ou era por esforço, ou era por conta de uma crença de que a Deus não está atrelado à sorte, né? Porque quando você tem Deus, você não precisa de sorte. Hoje eu rejeito essa análise, né? Eu considero que sorte faz parte da graça de Deus, porque é Ele quem nos concede, né? Quando fala sorte, não é que eu vou jogar na loteria, eu tenho sorte e eu vou receber. Não porque muitas vezes o dinheiro, a origem daquele dinheiro é algo a ser raciocinado, né? Porque pode ser que venha de origens duvidosas, né? Eu não sou uma pessoa que eu jogo assim, já joguei, né? Mas não é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Jogos de azar, né? Eu acho que isso não traz uma concordância, né, com as leis de Deus. É uma coisa assim que eu tenho para minha vida, né? Quem faz eu não condeno, não critico, né? Acho que cada um sabe o que faz. Mas, né, se perguntarem, né, você vai para casa de jogos para fazer jogos? Não, eu não tenho esse hábito, não é algo que me agrada, né, assim. Às vezes entre amigos, assim, o pessoal acaba fazendo e tal, mas eu não condeno, né. O que acontece? A sorte, nesse caso dos jogos, eu não acho que é uma coisa liberável por Deus, né? Eu entendo que Deus pode mudar a situação da pessoa. Hoje está numa situação e amanhã pode acordar uma outra pessoa, né? Por que eu acredito nisso? Porque José do Egito, ele dormiu prisioneiro, mas acordou governador, né? Então, como existem relatos aí do que Deus traz, né? Uma multidão faminta, em um momento, mas em outro momento saciados com o pão e o peixe, né? Com o fator da multiplicação. Mas aí que está acho que o entendimento sobre a questão da sorte, né? A sorte, ela está muito mais voltada à pessoa que ela volta a atenção para o que tem e agradece, né? E assim foi José do Egito, né? Ele podia estar sofrendo naquela prisão, mas ele não deixou de produzir para Deus, né? Então, assim, por exemplo, né, quando ele estava aprisionado, ele teve interação com os outros prisioneiros e ele revelou sonhos. E nisso, né, Faraó, quando precisou de alguém que revelasse, inclusive ele estava sacrificando as pessoas que eram falsos profetas, né, que revelavam o sonho de uma maneira que não agradava, mandava matar. E nisso lembraram a pessoa que fez companhia na cela de José do Egito, lembrou de José, falou, olha, tem um cara lá que está preso, que ele tem revelação aí, ele pode revelar o seu sonho, né, que Faraó tinha tido aquele sonho das vacas magras e vacas gordas, né? Até hoje esse contexto é utilizado. Minha empresa está em vacas magras, a empresa está em vacas gordas. E disso daí, o que aconteceu com Josué, né? José do Egito, né? José do Egito foi chamado
Ele escutou o sonho, revelou, e disso, né, ele conquistou a confiança e por aí vai, né? A gente sabe até onde ele foi. Ele foi, olha só, que coisa, né? A vida dele é muito interessante, porque ele foi vendido como escravos, os seus irmãos ficaram enciumados, né? Simularam uma morte, um ataque de algum animal feroz, e nisso eles ainda ganharam dinheiro vendendo José como escravo, né? E aí, né, anos mais tarde, lá como prisioneiro e tal, ele vem ter o contato, né, com alguém lá de cima, né, do faraó, a autoridade máxima daquela civilização, e disso ele teve o reconhecimento de faraó de que era uma pessoa realmente iluminada, né? E assim, faraó era cristão? Obviamente que não, mas ele viu a presença de Deus através da vida daquela pessoa, né? E assim eu entendo que é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho muitas vezes você nem precisa externar, né? Ou ir com uma camiseta estampada o nome de Jesus Cristo, né? Mas eu acho que conforme a sua conduta, né? A sua postura, o seu zelo, a sua alegria também, isso vai trazer uma grande diferenciação para aqueles que estão contigo no trabalho, né? E disso tudo não é para você fazer marketing de Deus, até porque Deus ele não precisa disso, né? Mas você como filho tem que reconhecer a dádiva, né? A graça que Deus te concede, o presente que Ele te traz todos os dias da vida, das coisas que Ele te confia. E disso, né, você tem que ser grato, afinal de contas, Ele está confiando em você, né? Jesus, ele colocou o anel, né, da aliança em você como teu filho, né, que você é herdeiro de tudo que é dele, e ele é a origem de tudo, né? E aí é essa questão que eu falo que eu me considero uma pessoa de sorte, né? Porque foi uma sorte eu ter conhecido o caminho de Deus, né? Falar que é uma bênção, sim, é uma bênção, mas eu digo assim, a sorte e a bênção elas meio que andam juntas num contexto que eu tenho para minha vida, né? Porque a bênção de Deus é algo quando ela já foi liberada, mas a sorte é uma etapa breve que ela antecede a bênção, mas elas andam meio que conectadas, né? Então, por exemplo, os propósitos de Deus, eles vêm através de revelações também, né? Porque às vezes você deixa de passar uma situação e a pessoa fala que não tem sorte. Não, mas não é somente sorte, né? Aí é uma questão já profética, no sentido de que faltou maturidade e interpretação na sua leitura de ver os sinais, né? E disso tudo a gente vê que quanto mais sinais, né, na intimidade com Deus você enxerga, maior é a percepção de valor que você tem para as liberações que Deus te traz, né? Nisso sim, eu acredito que vem a questão de aceitar a sorte, porque a sorte ela está muito mais num campo de visão, onde se sua maturidade espiritual ela não está fortalecida, você não consegue enxergar os sinais, né? E aqui é um exemplo de que quanto mais sinais você vê que a constância da comunicação de Deus ela está presente para com a tua vida. E quando você vê inúmeros sinais, né, chegando, se comunicando, se interagindo, você vai se enchendo dessa felicidade, né? E consequentemente, né, você vê que isso tudo está te dando frutos em seus trabalhos, né? Quando eu falo trabalho, não é só o trabalho profissional. O trabalho pode ser ministerial, o trabalho pode ser cuidar da sua casa, o trabalho pode ser o simples fato de você pegar a chave do carro, colocar uma pessoa no carro e levar até o destino. Isso pode ser um trabalho, e tudo isso é Deus que está te confiando. Então esses são os trabalhos
que Deus te entrega, né? Estar fazendo a live eu considero que é um trabalho para Deus, né? Isso tudo me traz felicidade, porque a alegria de estar aqui todos os dias, né? Podendo compartilhar, né? Ministrar, refletir, interceder, estar junto, para mim me faz muita alegria, né? E a alegria ela é parte da felicidade também, né? Então, o que você produz, por isso que fala, né? Deus ele te entrega os talentos. Do talento, ela é uma bênção, mas assim, do talento, se você não produz, ela não te dá início à sorte. E por aí, né, você interrompe o caminho das bênçãos. É essa forma que eu entendo. E porque fala no versículo, né, tem um versículo, eu não vou lembrar aqui exatamente no livro e a passagem, mas fala que aquele senhor que confiou nos teus servos, ele entregou, né, vou colocar aqui como um contexto mais familiar, é como se ele desse uma moeda para cada. E dessa moeda, uns multiplicaram, outros, né? E aí chega num lá que, infelizmente, ele pegou e enterrou e falou que foi para questão de proteger aquela moeda e que não, né, não queria perdê-la, né? Para que quando esse senhor voltasse, devolvesse. Aí o senhor critica, né? Ele fala, mas como é que você pega e enterra uma coisa que eu te dei? Você nem multiplicou, né? Porque os outros servos foram leais, eles inclusive multiplicaram. Você fez o que? Você enterrou. Então, esse entendimento do enterrar significa muitas vezes que Deus já te entregou um talento, Ele te deu um dom, e esse dom você está lá guardado, reservado e não está utilizando, né? Então, disso tudo a gente tem que entender, ter discernimento para pegar aquilo que você recebeu de Deus, colocar na vida das pessoas e multiplicar, né? Fazer a semeadura e por aí vai, né? Então, tem várias coisas que Deus nos confia, nos capacita, que a gente pode, com o discernimento, aplicando através da concordância com Deus, a gente vai desfrutar, né? Receber mais e mais confianças, mais e mais bênçãos você vai ver, né? E disso tudo vai te referenciar uma vida de sorte, né? Essa é a sorte que eu acredito, né? Então, por isso que fala, Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, né? A aceitar a sorte e ser feliz em seu trabalho, e isso é presente de Deus. Então, eu entendo que aquele que produz, né? Porque trabalho está voltado ao seu empenho, esforço, produção, entregas, né? Isso está relacionado ao trabalho. Trabalho, ele sempre é algo que você pega num estado, né? Ele está numa situação, você interage, empenha, faz alguma coisa e daquilo ele se transforma num trabalho, né? Em um resultado, numa solução, numa entrega, né? Isso tudo é o que? É um fruto, né? Que você vê que você foi produtivo, né? O segundo versículo, ele vem do livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. É bem forte esse versículo, né? E 8 e 9 por quê? Logo eu vou explicar. Não deixe de falar as palavras deste livro, está falando da Bíblia, né? Da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o livro de Josué, né, 8 e 9. Falando um pouco da vida de Josué, né? Josué, ele é um sucessor, né? Que depois que todos passaram pelo deserto, né? Continuaram, né? E Josué foi quem alcançou a terra prometida, né? Então, o que acontece, né? Que Josué, ele foi quem colocou a planta dos pés no local, e aquele local era a terra prometida
para aquela civilização que foi de Deus, né? Depois da libertação, né? do deserto, né? Das mãos de Faraó. E tudo isso a gente vê que o que acontece mais adiante, né? Que Josué ele chegou a desfrutar, né? Ele colheu das semeaduras que foram feitas antes, né? Dos intercessores anteriores, e ele foi de fato quem levou. Mas Josué, no início, ele se sentiu incapacitado, ele se sentiu pequeno diante dos seus antecessores, né? Porque ele falou: não, mas os outros tinham muito mais unção. Isso é uma verdade. Mas quando você está debaixo da graça de Deus, quando você está junto, aliado a Deus, em concordância com Ele, aquilo que é a sua limitação, incapacidade, fraqueza, às vezes até sensibilidade, né? Ser sensível a algumas situações, você se torna corajoso e forte, né? Porque Deus é quem te fortalece, Ele que te levanta todos os dias, Ele que concede graça. Porque ontem, como nós estudamos, né? A força, a energia, né? Ela vem do Senhor, né? Não queiram achar que energia é algo místico aqui que eu estou falando, não, muito pelo contrário. Porque na nossa cabeça, onde dá o comando, é onde origina tudo através, né, da eletricidade. Então, quando a gente está olhando, analisando, raciocinando, aqui dentro ele tá gerando essa energia, né, esse campo de energia para você almejar um objetivo, um foco, uma direção em reações de frações de segundo. Você consegue ter reações, né? Um exemplo: você está diante de um perigo, ou por exemplo, você está conduzindo o carro e você vê uma bola vindo, automaticamente você assimila que tem uma criança, você vai desviar. O que acontece com isso? Tudo foi gerado através, né, de um ponto de energia. Olha só que interessante, né? Frações de segundo, sua cabeça gera isso, ele manda ordem para o teu corpo reage instintivamente, e o reflexo, tudo mais, ele vem, né? Se você colocar isso, por exemplo, num documento, tentar transcrever, vai sair uma lista telefônica, né? É gigantesco. Hoje em dia ninguém sabe o que é lista telefônica. Vai vir na grossura de uma bíblia, né? Então, assim, você fala assim: caramba, né? Como é que tudo isso numa fração de segundo acontece, né? É a obra de Deus, né? E se Deus, que é o Criador de toda essa complexidade, né, no nosso ser, imagina o que Ele não faz com coisas que são muito mais simples, né? Como, por exemplo, tá faltando comida no armário, tá faltando, sei lá, tá me faltando medicamento, tá me faltando... Então, assim, para mim, eu acho que é perda de tempo, para não falar outras palavras, é perda de tempo se preocupar com aquilo que você não tem, né? Eu já me preocupei muito, mas eu vejo que eu era tolo, né? E hoje em dia, eu penso assim: já que eu não tenho, eu sei quem tem, meu pai tem. E agora cabe a mim entender o que me falta para eu entrar em concordância para receber esse presente, né? Receber essa liberação, receber essa conquista, receber seja o que for, né? E deixar de murmurar, eu acho que é a melhor coisa, é a primeira sabedoria. Se você não sabe como fazer, como obter a liberação, a primeira coisa que você tem que fazer é começar agradecendo, né? Eu não sei como vai liberar, mas eu agradeço aqui, Senhor, porque eu estou tendo esse discernimento, e nesse momento eu agradeço porque eu tenho vida. Comece agradecendo pelo que você tem, né? Assim é a vida da gente com Deus, e eu tenho certeza que essa é a forma que agrada o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus, ele está lá do lado. Olha só, ele é o Espírito do seu Criador, do seu Pai. Ele está
presente, ele está do teu lado como teu conselheiro, ele está te auxiliando. E nisso você pega e começa a falar mal, né? Mal do pai, né? Mal do seu senhor, né? Em outras palavras aí, para ficar mais assim, mais perceptível, né? O teor dessa recomendação vai falar mal do seu patrão, né? Porque Deus, ele é dono da sua vida também, né? Então, você vai falar para um conselheiro que é quem é o Espírito de Deus, ele está do teu lado. Deus, ele cedeu o Espírito dele para estar do teu lado, porque ele confia em você. Aí você fica murmurando, você está murmurando com o Espírito de Deus, é uma coisa meio sem nexo, né? Então, eu acho que o certo acho não, né? Tenho certeza que o certo é você, olha, eu reconheço que está difícil, mas meu pai, ele é o Deus do impossível. E eu sei que eu vou superar isso. Essa é uma forma inteligente de lidar com uma situação quando você passa por desespero, né? E eu fico imaginando aquele povo que estava passando pelo deserto, né? Estavam reclamando, né? Que, antigamente lá junto do faraó era melhor, a gente tinha tudo, tinha comida, tinha sombra, tinha água. Mas eles não estavam vendo a graça que estava sobre eles, que era o quê? Deus já tinha libertado, não estava havendo mais perseguição, comida estava sendo suprida no meio do deserto, eles estavam tendo um momento de intimidade com Deus. No entanto, o povo o que fazia? Só reclamava, só reclamava, só reclamava. Então eu vejo que com esse exemplo, sábio diz, segundo as palavras, né? E também tem ditado que fala sobre isso. Então, para você ver como a palavra é verdadeira, né? Se até o ditado copia, na palavra de Deus fala assim, né? Inteligente é aquele que aprende com o que já aconteceu com o outro, né? E saber desviar, né? Então, isso que a gente vê nas escrituras, nos ensinamentos, existe muita inteligência lá, né? Então, se aqui está falando, não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite, significa que isso não é meramente uma ordem, mas isso é a receita de sucesso, né? Você ter a palavra de Deus consumindo de dia e de noite te torna mais próximo do entendimento que Deus analisa as coisas. Você passa a raciocinar de uma forma em concordância com Ele, e disso você começa a cumprir de uma forma mais fiel, né? De uma forma mais agradável à vontade de Deus. Então isso se torna fidelidade, né? E essa fidelidade vai te tornar num caminho íntegro, correto e próspero, né? Eu vou relatar uma coisa muito importante que aconteceu, até por isso, né? Eu fiquei um pouco mais tempo em casa antes de sair. Eu levantei e eu falei para minha esposa, olha, em meia hora eu tive uma revelação enquanto ainda dormia, né? E falei para ela, olha, levanta, vamos orar, né? E como é que eu tive esse entendimento? Porque me veio uma revelação por meio de um sonho. E esse sonho não foi um sonho longo, mas o que eu vi foi longo, durou muito tempo. Mas o tempo que eu adormeci foi de meia hora. Por que eu sei que foi de meia hora? Porque o despertador, ele toca e depois, né, depois que o despertador toca, ele dá outra meia hora e ele toca de novo. Mas eu faço isso para quê? Para dar o primeiro despertar, aí eu já acordo, eu vou raciocinando as coisas que tem durante o dia e meia hora depois eu já me levanto, que eu sei que chegou no limite do horário. Então, o intervalo entre essas duas meia horas, né, o início da meia hora e o fim da meia hora, ou seja, o período foi de 30 minutos, eu tive um sonho em 30 minutos, que parecia que eu estava há horas vendo tudo o que estava acontecendo. E qual foi
A passagem que me trouxe, né, foi uma passagem de discernimento. Veio uma revelação com assuntos que estão acontecendo nesse momento, tanto na minha vida quanto no da Andréia, e eu escutei a resposta de Deus falando nitidamente: olha, é isso que está acontecendo. Ele me revelou. E isso, por que eu estou falando para vocês, né, que isso acontece? Porque isso é a intimidade, né? Quando Deus ele começa a falar no sonho com você, significa que ele está pedindo mais interação sua, né? Ele quer mais intimidade, ele quer estar mais junto de ti, né? E aí, né, a Andrea também, ela é uma intercessora, então a gente começou a orar, a conversar com Deus, né, pedir sinais. E é dessa forma que nós devemos, né, ter a nossa vida. Lembra que eu falei ontem? Essa é uma semana de revelações, de sinais, de transformações. Já começou nessa madrugada, né? Então, eu estou testemunhando aqui para vocês. Se vocês tiverem também alguma coisa que vocês viram de inédito, alguma coisa que aconteceu que é fora do normal, fora do contexto normal, esteja atento, porque isso pode estar sendo já sinais de revelação, né? Amém, amados? E assim, depois que eu li esses 2 versículos aqui, eu quero voltar ao tema principal do que eu estou entendendo, né? Esses versículos, eles falam sobre a questão da prosperidade. Lembra que eu falei que essa semana ia ser uma semana que o Espírito Santo ia conduzir com transformações? Ele trouxe então a concordância que há nesses 2 versículos é sobre o tema de prosperidade. Eclesiastes 5:19 e de Josué 1, de 8 a 9, né? Isso fala de prosperidade, porque Eclesiastes foi escrito pelo cara mais sábio, né? Rei Salomão. E dele vem aqui uma recomendação, né? Ele está dando uma instrução sobre a administração das riquezas, né? A felicidade, sobre você viver sobre as leis de Deus, né? Em Josué 1:8, aquele que conquistou a terra prometida. Então, né, Rei Salomão e Josué, vai dizer se os dois não eram prósperos, né? Próspero, né? Muitas vezes a gente acha que é dinheiro, mas não é dinheiro. Prosperidade é tudo aquilo que não te falta, né? Isso é uma pessoa próspera, né? E a prosperidade, ela traz a felicidade, porque nada te falta. Você só agradece, e aí você consegue ajudar as pessoas. Isso é prosperidade, né? Então, isso é o que Deus concede àqueles filhos que sabem agradecer, são pessoas prósperas, né? Amém, amados? Vamos fazer uma oração. Rê, eu sei que vocês, né, estão fora do Brasil. Eu senti aqui no meu coração, né? E eu entendo que isso é uma concordância de fazer uma oração para todos aqueles que estão fora do Brasil. Lembrando que, né, eu já tive experiência de ter morado alguns anos, né, fora do Brasil. Eu sei o quanto isso é sacrificante, né? Não dá para expressar em outras palavras, né? Falar dor, saudades, tem palavras mais bonitas, mas eu vou colocar aqui com peso. É uma palavra ruim até de se expressar, mas é sacrificante você estar fora da sua terra natal. Primeiro porque você está longe dos teus entes queridos, né? Segundo, por conta da ausência da língua nativa. E muitas vezes você deixa de falar, deixa de pronunciar em respeito ao que há de cultura no local, né? E você passa a ser uma pessoa mais ouvinte do que falante, né? Então eu entendo que isso é um sacrifício, porque o ser humano, ele é fácil falar, né? Tudo ele olha e fala, dá pitaco, né? Não sei o que, critica, né? E a gente, quando está no exterior, a gente passa a ser uma pessoa mais ouvinte, porque você é um estranho, né? Você é um estrangeiro, você é um fora de casa, né?
você está lá, né? Todos estão te recebendo, te acolhendo. Então, eu entendo que existe a questão aí do respeito, né? Por você estar numa terra que você não nasceu aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que isso é uma confiança de Deus, né? O fato de ter um sacrifício, ele sabe que é dor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está te confiando porque você está representando ele num lugar onde muitos pode ser que não conheçam a Deus, né? Onde pode ser que intimamente não conheça a verdadeira intimidade com o Espírito Santo, né? É muito fácil você ver várias igrejas, né? Não estou criticando, né? Mas é fácil você, aqui no Brasil, por onde você passa de carro, você vê muitas igrejas construídas. Muito diferente do Japão, que você anda em bairros e vários bairros você não vê igreja. Aqui não, qualquer esquina que você vira, você vê igreja, seja na capital, aqui na Vila Olímpia ou qualquer interior da cidade, você vê igreja, né? E o que eu vejo que a gente é abençoado? É muito fácil você ir para uma igreja, né? Você entrar, nem que você faça assim, não vou assistir nada aqui, mas eu vou ficar aqui, eu vou orar e ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus, né? Você tá estando numa igreja, vai lá, entra. Às vezes eu fazia isso, né? No meu escritório, onde tinha uma igreja numa praça lá perto. Então, às vezes eu saía do escritório, passava lá numa igreja, era a igreja de casamento, né? Igreja católica, muito bonita. Mas eu sentava lá e eu ia orar com Deus, né? Não estava adorando as imagens, eu estava tendo intimidade com Deus. E por que dentro da igreja? Porque as pessoas não falam, não ficam lá, né? É diferente de você estar orando, intercedendo numa mesa de restaurante, né? Muita falação, muito barulho, muita coisa. E aí você não tem a intimidade. O que a gente está fazendo aqui a live, ela é intimidade com Deus. Você está reservando o seu momento com Deus. E o que acontece, né, nessa questão de você estar fora, nada é fácil, né? Você depende do acolhimento das pessoas, né? Olha que coisa, né, Rê? Até falando aqui para outras pessoas que vão estar assistindo o vídeo, né? Quando você está no exterior, você depende de uma constante graça de Deus, que é a compaixão. Você depende muitas vezes daquele que nem é cristão ter compaixão de você, né? Compaixão por quê? Vai olhar para você, vai falar, nossa, pessoa que veio lá do Brasil, não sabe nem fazer isso, não entende nem o que eu estou falando. Mas o que acontece nesse momento? Através da sua vida, você está movimentando naquela pessoa que às vezes nem é cristão, uma semente nova, chamada semente da compaixão. E aquela pessoa olha para você e fala assim, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou traduzir aqui, vou explicar, vou trazer a experiência da cultura aqui, né, do país, vou explicar para ela. Então, essa pessoa está tendo compaixão, né? Às vezes eu tenho lá na igreja isso também. Pessoas que chegam até a mim, né? Teve uma situação muito interessante. Foi uma senhora da Bahia. Ela nunca tinha vindo para São Paulo. E ela estava lá em Barueri. E ela me viu andando. Não sei de onde que ela tirou isso, que ela nunca tinha me visto. Ela falou assim, moço, você vai para a igreja? Eu falei, sim, eu estou indo a caminho da igreja. Era um sábado. Aí tem várias igrejas lá, né, na região. Aí ela falou, eu tô indo na igreja do profeta Vinícius. Ah, ótimo. Então, o Espírito Santo tá falando que é para conduzir a senhora. Nossa, e ela já começou a conversar, tal, disso. A gente teve uma experiência muito agradável, porque nós conhecemos a família dela, né, depois mantivemos contato. É isso que eu vejo, né, que Deus, ele te traz a sorte, né? É uma sorte ter encontrado, e foi também uma sorte para aquela senhora ter nos encontrado, mas a bênção aconteceu porque a gente deu legalidade a essa sorte que Deus uniu e foi um propósito de Deus.
Inclusive, o que aconteceu depois, ela contou no último dia. Ela falou assim: eu vim até São Paulo porque eu estava precisando de uma resposta, porque eu estava orando, precisando, né, de um sinal. Eu precisava de uma resposta, eu tive que vir para São Paulo. Aí ela falou assim: mas eu não tive a resposta. Aí eu falei: irmã, se me permite, né, eu discordo. Eu vejo que a senhora viu muitos sinais, sim. E aí eu comecei a falar, né, ó, por causa disso, por causa daquilo, tal, por isso que Deus te confiou, né, a senhora veio até aqui. Mas o seu presente, ele não está aqui. O seu presente está lá na sua casa. Eu nem sabia do que se tratava, mas eu falei. E ela aceitou. O que acontece quando ela chega na casa? A família dela toda é convertida. Vai dizer se isso não é um presente de Deus, né? Eu fico até emocionado, porque eu não tinha profundidade do conhecimento da vida da pessoa, mas eu senti no meu coração o que ela estava passando, né? Isso é a compaixão. E aí disso, né, Deus revelou, né, falando: o presente dela não está aqui, está lá na casa dela. Eu falei: olha, Deus está te falando, teu presente já está reservado lá na sua casa. Ela chorou muito na hora que ela escutou, mas ela não sabia do que se tratava. Talvez ela tivesse pensado algum material, né, alguma coisa. Não foi muito mais que isso, né? Foi a vida da família. A família foi salva, né? Ela depois até me gravou um vídeo, mostrou um culto que eles tiveram na casa dela, né? Vai dizer se isso não é um grande presente de Deus, né? Você e sua casa serão salvos, né? Olha que presente, né? Bom, voltando à questão daqueles que estão fora do Brasil, né? Eu sei a dor que é, né? A dificuldade, a saudade, a vontade de comer coisas do Brasil, né? Mas eu sei que tudo isso faz parte também da intimidade de Deus para com a vida de vocês. Porque quando você vive dentro do quintal, que o pomar ele é cheio, você colhe do pé, vai andando e comendo, né? Você às vezes não dá atenção para tudo aquilo que você tem. E o que acontece é que Deus, muitas vezes, ele te leva para um lugar onde você, não é que vai ter escassez, mas vai ter aquilo com mais dificuldade, né? E aí você passa a dar valor. E é isso que Deus está trabalhando com aqueles que estão fora do Brasil. Tudo que você sente falta, você tem que dar graças por aquilo que Deus já te concedeu, né? No passado você já teve, mas continua agradecendo, porque se Deus sabe que isso te faz feliz, Ele vai te devolver. Amém, amados? Essa semana é uma semana que eu tirei também para interceder. Eu estou em jejum, né? Eu tenho ficado o café da manhã e o almoço, né? Eu tenho colocado os dois períodos da comida sem me alimentar, né? Mas aqui não é meramente para fazer propaganda, tô fazendo jejum, não. É para dizer que eu tô levando esse propósito a sério, né? Eu não sei a dificuldade, a luta que vocês têm, né? O que vocês estão passando, mas eu decidi deixar de me alimentar para ferir, né? Propositalmente ferir a carne, estar mais perto de Deus. É um mínimo, né, que a gente pode fazer pela vida das pessoas que a gente ama, né? Deus colocou no meu coração isso no domingo, né? Jejum, geralmente eu fazia com o meu propósito, mas eu falei: não, eu vou colocar o jejum para mim e tal. Mas aí, né, Deus falou: e pelos que você ora, você tem jejuado dessa forma? Eu falei: intensamente não, né? Então, intensamente é colocar 2 refeições sem alimentar. A minha refeição ela é na janta e ela encerra às 11h59 da noite, né? E disso
espaça, né, 2 períodos aí de alimentação. Mas por quê? Para intensificar essa relação com Deus, né? Porque eu não sei pelo que vocês passam, né? O que está causando desânimo, tristeza, muitas vezes até irritação, né? Eu não sei, mas eu senti que precisava aqui, né, me colocar à disposição dessa causa, interceder, né? E assim, né, vocês têm também os pedidos de oração, façam, né? Porque é uma semana intensa, né? Semana passada eu já havia feito, né? Eu tô seguindo, né? Então, tinha algo que eu já tinha me preservado em não consumir, né? Essa semana eu tô colocando aqui 2 períodos, né, sem se alimentar, para a gente intensificar, né? O ferir a carne que eu falo quando você passa fome, você lembra que aquele momento da ausência de comida, você vai clamar a Deus, né? E é impressionante, né? Porque os sinais já apareceram nessa madrugada, eu já entendi algumas coisas, né? E assim a gente vai conduzindo as orações essa semana. Amém, amados? Olha, já avançou 1 hora de live, eu vou encerrar com oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse momento da live. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, em comunhão, intercedendo pela vida dos seus filhos, Senhor. Quero te colocar aqui, Pai, o pedido de cada um de nós, Senhor. Aí antes da gente adentrarmos esses pedidos, papai, eu venho colocar diante de Ti o reconhecimento dos nossos pecados, o reconhecimento das nossas falhas, das nossas faltas. Muitas vezes a gente deixou de agradecer. Reconhecemos essas falhas, Pai. Reconhecemos os nossos pecados e queremos aqui, Pai, diante de Ti, pedir perdão por todos esses nossos pecados, reconhecendo as nossas faltas, Senhor. E hoje, a partir desse momento, Senhor, queremos mudar a nossa rota através da Sua liberação, Pai. Queremos colocar aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, submissos à Sua majestade, Senhor. Por isso, papai, derrame o sangue de Jesus Cristo, o sangue do verdadeiro Cordeiro que nos lava, nos purifica, nos renuncia do pecado, Senhor. Coloque sobre nós, Senhor, o Teu manto também, papai, para que a gente possa receber a Sua direção, a Sua força, a Sua coragem, e que a gente nessa semana, Pai, venha a receber as respostas, os sinais, aquilo que for da Sua vontade, aquilo for da Sua concordância, mas também aquilo que não estiver em Sua vontade e concordância, pedimos aqui e colocamos diante de Ti, Pai, a palavra de autorização, para que o Senhor renuncie tudo que não for pertencente a Ti. Nós autorizamos em concordância dessa oração, para que o Senhor tire e renuncie do nosso caminho, Senhor, para que não haja um atrapalho, para que não haja iludibriações, para que não haja engano, Pai. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, desça com os Teus anjos, ó Pai, traga os anjos de batalha e de guerra para nos defender, nos proteger e nos conduzir, ó Pai. Dê-nos a mão quando a gente estiver cansado, erga-nos, papai, para que também a gente não machuque os nossos pés. Junto dos Seus anjos, nos defenda à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda, e do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés, coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Nós decretamos aqui sob concordância nesta oração que queremos Te ouvir mais e mais, Senhor. Queremos Te ver mais e mais, Pai. E da nossa boca, Pai, aquilo que a gente vier a intensificar em oração, em intimidade com o Senhor, no nosso clamor, escute, Pai, mas também traga os Seus anjos para nos guiar, para que a gente não fale palavras que nos afastarão de Ti, Pai. Pedimos para que o Senhor também nos traga revelações, assim como foi ministrado nessa madrugada para mim, uma oração, uma revelação de 30 minutos. Depois nós entramos em oração sobre essas questões da revelação do sonho. Assim também eu peço que o Senhor edifique a mente de cada um, o momento de descanso de cada um, que tenha intimidade contigo através dos sonhos, Pai.
que assim o Senhor possa declarar e proclamar a direção para que a gente venha entender e estar também intercedendo junto desse irmão ou essa irmã, Senhor. Queremos colocar o nosso dia consagrando a Ti, agradecendo pela vida, pelas nossas vidas, nossa saúde, pela vida do nosso cônjuge, pela vida dos nossos filhos, dos nossos pais, parentes, por todos aqueles que nos rodeiam também, Senhor. Colocamos também nessa oração a vida dos nossos inimigos também, Senhor, para que o Senhor possa mudar a rota dessa pessoa, corrigi-la, trazê-la mais perto de Ti, Senhor. Senhor, que enquanto há tempo de vida, as pessoas que estão fazendo coisas que não Te agradam, elas possam ter a oportunidade de Te conhecer mais e mais, Senhor. A oportunidade de entender o momento já está mais do que atrasado para fazer a correção dessa direção e da rota, Senhor. Por isso, papai, eu coloco essa oração diante de Ti, Senhor, suplicando a Tua misericórdia, a Tua mão que desça sobre a cabeça de cada um, traga o óleo ungido, cubra com sabedoria, discernimento, bênçãos, proteção, saúde, entendimento e inspiração, e principalmente, Pai, que o espírito de alegria e gratidão ele desça sobre a vida dessas pessoas, para que mais e mais possa estar orando a Ti, Te agradecendo, Te exaltando, Te adorando, Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos esse momento de oração, agradecendo e entregando em Tuas mãos, em Tua direção, Senhor. Nos guie, Senhor, nos proteja, nos livre de todo o mal, Senhor. Perdoe-nos por tudo que nós fizemos quando não Te agradou, Senhor. Novamente eu coloco essa oração, consagrando o nosso dia e pedindo para que o Senhor nos ministre e nos revele, Senhor, no mais íntimo. Incomode o coração de cada um, Senhor. Mexa no coração de cada um. Faça a unção de cada um fluir, Senhor, em Teu amor, Senhor. É assim que nós oramos e colocamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, estejam com um dia abençoado, estejam com um dia próspero, né? Hoje o versículo foi de prosperidade, né? Várias revelações, e que você, né, e sua família estejam sempre, né, sobre a graça, a proteção de Deus, né? E também a cobertura espiritual para onde você estiver passando, indo, caminhando, para que isso, né, esteja protegido e cada vez mais você venha a ser suprido com a intimidade dele. Amém? Fique com Deus, um abençoado dia, e você e sua casa sejam abençoados em nome de Jesus.